Isso aí, a gente estava falando aqui dessa iniciativa nossa aqui da Cotidiano, né, de estar aproveitando o espaço e estar compartilhando o sentimento dos fundos e de quem está investindo de fato em startup, para que os empreendedores que estão nessa jornada de fundraising entendam aí quais são os desafios, o que os fundos estão olhando, né? A gente estava brincando agora aqui do camelo versus unicórnio, né? A questão de proteger o caixa, empreendedores que são mais diligentes com o uso do dinheiro, né? Enfim, então acho que é esse sentimento que a gente normalmente troca ideia entre a gente. Eu acho que a ideia é passar também isso para frente, né? Porque muito quando teve a crise aí todo mundo falando, pô, e agora secou, parou. Falei, pô, na minha visão, né, que é o momento que todo mundo pediu em termos de transformação digital. Não precisaria vir com toda a confusão aí de saúde, mas que teve um vendedor que falou muito mais do que qualquer um de nós aí sobre transformação digital e o que deveria ser feito, é o que está acontecendo agora, né? Então, acho que é passar esse sentimento positivo ou não, enfim, o que a gente está fazendo no nosso dia a dia e ter uma conversa fluida aí. Eu peço perdão nesse primeiro, porque o nosso Zoom ainda não foi, a gente não fez o upgrade do webinário, eles pediram 24 horas aí para fazer a conversão, então a gente vai no modo aqui de todo mundo vai entrar na conferência, a gente vai apanhar um pouquinho para mutar o áudio da galera aí, do Duduzão tá na missão de orquestrar os convidados, né, o pessoal que vai entrando na live, mas a gente vai gravar esse conteúdo e vai compartilhar. E semana que vem a gente vai estar fazendo outro, né? Provavelmente vai estar aí o pessoal da Kick Ventures, o pessoal da Venture, e estou falando com o pessoal da Redpoint. Na outra semana o pessoal da Ace já confirmou, é Start Me Up. Então vou falar com todo mundo que está naquele landscape lá da MSW, que eu acho um landscape legal, que fala do ecossistema de investidores anjos e VCs no Brasil. A gente vai tentar desmistificar um pouquinho o que é cada estágio e o que os fundos estão buscando em tempos de Covid, né? E o que estão depois, uma vez que esse depois já pode ser agora, né? Então, a gente trocar essa ideia de uma maneira bem tranquila aí. A turma vai entrar aqui no Zoom, né? Não é no YouTube. Achei que era no YouTube. É no Zoom mesmo. Já tem um pessoal guardado, já podemos começar, ou Frois? Pô, manda ver. Libera a porteira aí. Vou abrir a porteira então, agora. Bom papo aí, galera. Valeu, Dudu. Valeu. Esperar a galera entrando aí e a gente começa. E agora vai entrando turma toda. A gente vai ficando pequenininho nos quadradinhos. Opa, boa tarde aí, galera. Olá, boa tarde. Boa tarde. Tá. Eu não sei, talvez eu não possa perguntar. Beleza. Dudu, podemos começar aí, dar o sinal para a gente aí. Um pouquinho de atraso, peço perdão aí. Valendo. Então, gente, obrigado aí por estarem assistindo e acompanhando a gente aqui na primeira live sobre investimento em startups, Venture Capital. É um prazer ter todos vocês aqui. A gente tem bastante gente conectada. A gente vai gerenciando aí o áudio e o vídeo de todo mundo. Peço que mantenham no mudo aí, para a gente ter um papo fluido aqui, os combinadinhos. Prazer, sou André Frois, sou sócio da Cotidiano Aceleradora de Startups. Estamos nessa jornada de destravar o capital aí para os bons empreendedores que estão ajudando na missão de facilitar o nosso dia a dia, nosso cotidiano, né? Trazendo tecnologia para
facilitar aí o nosso dia a dia e num momento de crise como esse a gente está vendo o quanto é importante, né? Então, queria primeiro agradecer aí a disponibilidade dos nossos convidados, Alexandre Machado, do Cedro Capital, Franco Contilho, da Doma Invest, e o Derek Bitara, da Indicator Capital. Obrigado aí pela disponibilidade nesse primeiro webinar que a gente está fazendo, né? E a todos os empreendedores que estão aqui conectados com a gente. A ideia é a gente ter um papo aí de 1 horinha para a gente entender mais como que os fundos, né, esses gestores de fundo aí, nossos convidados, estão vendo a crise e as oportunidades durante esse período, quais critérios e o que eles estão buscando na hora de selecionar investimentos, startups aí para o portfólio deles. Então, esse é o tema de hoje e toda sexta-feira, né, na próxima sexta-feira a gente vai ter outros fundos e toda sexta-feira até o nosso Demo Day, que é no dia 10 de junho, também todo mundo convidado, a gente vai reforçar esse convite aí. A gente vai estar batendo esse papo com quem está ativamente injetando recurso no empreendedorismo brasileiro. Então, mais uma vez, obrigado aí, Franco, Alessandro, Derek. Queria que vocês rapidamente aí se apresentassem, falassem um pouquinho, né? Eu brinco ali com os empreendedores, né? O tweet pitch da tese, agora que a gente inverte o papel um pouco, né? Cada um fizesse aí o seu tweet pitch da tese de investimento para a gente poder entrar depois aí nas perguntas, nas polêmicas e responder, interagir com a turma toda que está aqui nos ouvindo e nos vendo. Obrigado aí. Ale, você que está no meu vídeo esquerdo, não sei se é o primeiro, mas pegar com a palavra aí, por favor. Obrigado, Frois, pelo convite. Boa tarde a todos aí. Bom, eu sou aqui da Cedro Capital, né? Cedro Capital é uma gestora de Brasília. Ela é uma gestora relativamente nova. Nosso primeiro fundo que é um fundo de Venture Capital, a gente começou a operar em 2016. O primeiro fundo que nasceu com foco regional aqui no Centro-Oeste, com atuação. A gente atua Centro-Oeste, Minas Gerais e Tocantins. Esse é o nosso footprint do fundo. É um fundo de investimento meio que ali seed, comecinho de série A. A gente investe de 1 a 5 milhões por empresas que já estão ali na fase de crescimento, já romperam ali a casa dos 100 mil de receita recorrente, mais ou menos 1 milhão anualizado até 16 milhões. Esse é o espectro do tamanho de empresa. Do ponto de vista setorial, cara, a gente olha tudo, né? A gente olha, obviamente, agronegócio responde por uma parcela importante do PIB dessa geografia que eu comentei. Então, a gente olha agronegócio, saúde, vários assuntos, mas sempre na lógica de setores ou temas que vão passar que devem passar por uma transformação tecnológica, inovação nos próximos anos, e que a empresa possa surfar essa implementação dessa mudança, né, em diferentes mercados, né? Então, normalmente a gente não olha negócio B2C, a gente olha negócios B2B ou B2B2C, né? Sempre vendendo para empresas ou para empresas que vendem para outras empresas ou para consumidores finais. Já fizemos 11 investimentos no fundo, já executamos uma saída, tem outra agora engatilhando e mais. Vamos até o ano que vem investindo, então tem espaço aí para mais uns 5 investimentos durante o período de investimento que acaba no começo do ano que vem, né? Então, estamos com uma engatilhada agora, daqui a pouco a gente vai anunciar, de Brasília também, só para gerar curiosidade, e daqui a... Enfim, temos mais umas 4 ou 5 para fazer até o fechamento do período de investimento do fundo, né? E aí o fundo termina em 2024, que é o momento que até lá a gente tem que fazer todas as saídas. Então, resumidamente, é isso. Show de bola. Obrigado aí. Vamos falar mais sobre isso aí e depois tentar te espremer aí para você contar quem foi aí
o cara. Vamos lá, Franco, por favor. Franco, tu tá sem áudio, cara. Tá no mudo, Franco. Obrigado por ter avisado, que eu já estava falando aqui. Então, eu sou o Franco. Obrigado aí, Frois, Henrique, pessoal da Cotidiano, pelo convite. Eu sou da Domo, eu sou um dos gestores do Fundo Anjo. O Fundo Anjo é um fundo que tem como investidor âncora o BNDES, né? É um fundo que é o primeiro, acho que é o primeiro patamar de fundo aí. Acho que não tem um fundo que trabalhe na base de pirâmide tanto quanto a gente. A nossa tese é justamente de co-investimento. Então, a gente não consegue escrever nenhum cheque sem que tenha a participação de um co-investidor, né? Então, a gente precisa de anjos, né? Então, de um lado, a gente procura bons projetos e do outro, a gente procura bons anjos e tenta unir os dois. Se o projeto chega com um anjo, melhor. Se ele não tem nenhum anjo dentro, a gente corre atrás. Uma aceleradora, como a Cotidiano, faz o papel desse anjo. Então, a gente consegue fazer um cheque em conjunto com o cheque da Cotidiano. A gente tem uma tese bastante ampla, é super agnóstico, né? A gente pode investir até em biotecnologia e nanotecnologia, embora não seja a expertise aqui de nenhum dos sócios da Domo. Mas se tiver um anjo que está dentro da empresa e que tem essa expertise, a gente pode também participar. Nós escrevemos cheques de 100 a 500 mil reais na primeira fase, sempre em contrapartida com esses 100 ou 500 mil reais vindo de um anjo ou um grupo de anjos. Pode ser todo mundo somado e a gente consegue colocar também o cheque. Então, vamos supor que tenham 5 anjos, cada um com 100 mil reais a gente consegue colocar. E a gente pode fazer follow-on até um total de 5 milhões de reais por CNPJ. Tá? Esse fundo entrou no ar agora no ano passado, em setembro, né? A gente já tem alguns investimentos, a gente ainda não divulgou, né? A gente está preparando aí o material para fazer uma divulgação desses primeiros investimentos. Eu costumo dizer que esse fundo, para mim, é minha startup. Tá? Eu sou empreendedor, tenho um histórico de trabalhar com investimento anjo. Em 1999, eu montei uma empresa de investimento com capital próprio e outras pessoas, e a gente foi o primeiro investidor do Buscapé. A gente sabe da importância da velocidade desse investimento nessa fase, né? E esse está sendo um desafio. A gente está aprendendo bastante com esses primeiros investimentos, burilando o processo para que esse processo de entrada do fundo, que é um fundo, né? Ele é diferente de quando eu investia como anjo, que era o meu dinheiro, eu não preciso seguir nenhuma regra, eu que decido o que eu faço. Aqui não, aqui a gente tem cotistas, então a gente tem que seguir toda a regrinha, né? É uma instituição. E o que eu falo para os empreendedores é que essa jornada da esteira do Venture Capital, que se começa na fase anjo, com a entrada do fundo anjo, ela já vai ensinando ao empreendedor como que é um acordo de acionistas, o que é um contrato de mútuo, o que são as cláusulas que a gente coloca ali, que às vezes o empreendedor não sabe o que é um drag-along, um tag-along, um contrato de lock-in. A gente, acho que é o primeiro impacto do empreendedor com uma empresa um pouco maior, né, que traz para a mesa toda essa governança, né? A gente, para acessar a Domo, é via toda a rede de parceiros aí. Acho que todo mundo conhece a Domo e a gente é um fundo de co-investimento, então a gente precisa participar disso, mas é sempre a porta de entrada é o site. No site tem um link, cadastre sua empresa, e é isso, né? E daí a gente começa, porque a gente tem o objetivo de fazer entre 100 e 150 investimentos no fundo anjo. Então, eu preciso ter um processo de análise, de screening centralizado, né, para que essa equipe analise um pouco desse projeto e apresente para os gestores já uma coisa um pouco peneirada. Quando ele vem via algum parceiro, é mais fácil, porque daí a gente já sabe que tem uma referência, o parceiro liga, manda no WhatsApp, olha, cadastrei empresa tal, me dá uma força, a coisa anda um pouquinho mais rápido. Se não, ela segue uma fila, a gente pede desculpas de antemão se tem algum projeto aí que ficou sem respostas. Pode me mandar um WhatsApp, o pessoal da Cotidiano tem meu telefone, é ligar, Franco, ó, cadastrei, não tive resposta, vocês me ajudam com isso, tá? A gente está realmente em módulo startup. Com essa história do Covid,
a gente está vendo o quê? A gente está vendo no mercado que a gente já está conseguindo separar bons empreendedores de não tão bons assim, né? Então, a gente vê que os bons empreendedores, quando a gente pegou o telefone para fazer um update em relação, e aí? O cara falou, tá aqui o plano. E tem outros que, e aí é para eu pensar, agora você precisa pensar o que você vai fazer, né? Pensa aí, traz para a gente tentar ver em conjunto, né? O que vai acontecer. Eu acho que a métrica de mercado é aumente sua pista, né? Salve dinheiro, fique com esse dinheiro dentro de caixa e tente ficar vivo para que no começo, quando tudo retomar, você tenha dinheiro para sair na frente, porque senão você pode morrer. Tem alguns setores que estão andando, né? A gente vê aí alguns setores que na crise estão crescendo até, e tem empreendedores realmente que estão se destacando. Acho que a crise vem justamente para dar uma peneirada, para dar uma diminuída no valuation das empresas. A gente estava vendo empresas com valuation muito esticado, né? Essa crise ela veio para dar uma chacoalhada geral, e estamos aí para ajudar os empreendedores independentemente da participação ou não, a gente faz esse serviço de mentoria aí gratuita que é bom para o mercado, na base da pirâmide mesmo. Tá? Obrigado, Frois, mais uma vez, e pessoal da Cotidiano pelo convite. Obrigadão, Franco. Obrigado mesmo. E Derek, está no estúdio aí. War Room, como estava falando antes aqui. Conta um pouquinho como que o Indicator Capital, como vocês estão tocando aí seus investimentos. Perfeito. Eu estou aqui no meu War Roomzinho, depois eu explico um pouquinho do que eu estou fazendo, mas a crise tirou todos nós da zona de conforto e eu adoro ficar fora da zona de conforto, tá, pessoal? Então, isso acho que muitos aqui terão em comum. Enfim, eu um pouco diferente, eu segui carreira de investimentos, começando lá em 99, eu vim do Rio de Janeiro, formado em economia, mas muito cedo me apaixonei pela razão do empreendimento, né? O que leva uma empresa a chegar até a bolsa. E nessa jornada que eu segui profissional de investimentos em ações para o longo prazo, aquela tese bem buffettiana, tá? Bem Warren Buffett, né? Dei muita sorte com os times que eu caí. Onde eu comecei a trabalhar foi na Icatu Investimentos, aí viramos BBA, viemos para São Paulo. Meu primeiro investimento anjo foi em 2005, obviamente deu errado, e dali para cá, muito aprendizado até um belo dia, e nessa indústria, a regra, como diria um dos meus sócios, é sempre too early, too early, too early, too late, né? Não tem um ponto intermediário. Eu acho que eu ainda entrei cedo, mas mesmo assim, num momento bom, é mais uma questão de fôlego, de estabelecer a sua franquia, de montar a sua empresa de investimentos. Então, comecei a Indicator, o sonho nasce em 2013, mas a empresa efetivamente em 2014. E ali eu sigo uma carreira de empreendedor, porém no lado do investidor. E com isso, montamos uma sociedade de iguais, somos 3 sócios, com muita complementaridade, os 3 com background de investimentos. Então, no começo do nosso processo, estou eu, que cuido bastante, eu falo assim, o Derek ele materializa oportunidades e investimentos. O Thomas ele, transforma investimentos em empresas. O Fábio ele transforma investimentos em empresas. E o Thomas ele transforma empresas em saídas, né, em monetização. Então, assim, essa é a jornada de um Venture Capital. Sobre a nossa tese, a gente tem uma tese que, quando eu brinco com pessoas que não são da indústria, eu falo que é uma tese chata. Muitas pessoas interpretam como uma tese B2B, mas internamente a gente não fala do B2B. A gente entende que o B2B é apenas um modelo de negócio. Nós trabalhamos a transformação digital de corporações, segmentos, e toda a tese ela é voltada para a tecnologia e não para um setor específico. Então, dentre os 3 sócios, a gente tem uma bagagem muito bacana setorial e cada um tem um trabalho tecnológico, vamos dizer assim, dentro da transformação digital. Então, a tese da Indicator, da forma como ela nasceu, foi pegar o início de uma tese data-driven. Então, se você entrar no nosso site e ver lá, das 14 investidas, a grande maioria tem alguma interface de dados, né? Seja Big Data,
inteligência artificial. Mas aí, voltando para a questão da transformação digital, a partir de dados, a transformação digital ela toma diversas outras formas. Então, a gente tem empresa que é o cross-section de inteligência artificial com realidade aumentada, né? E assim vai. Bom, o resumo da Indicator é esse. O momento em que estamos é aquele final de fundo 1, né? Foi um fundo de 30 milhões de reais, um pouco mais, na verdade, porque ele é em dólar. E logo antes do Covid, nós estávamos há 2 semanas de fazer o primeiro closing do fundo 2. Em respeito ao capital, né, eu posso qualificar essa frase, mas em respeito ao capital, nós decidimos esperar em torno de 1 mês para entender como os LPs estariam, como que a gente estaria, como que a indústria se portaria. Então, hoje, a gente entrou assim, num intervalo de captação. Eu não posso dizer que ele é proposital, tá? Mas eu não acho que seria bom lá no começo fazer aquele first closing também. Eu prefiro fazer o first closing no momento que o capital está mais líquido, né? E o que aconteceu é que, se por um lado a gente estava num esforço comercial, assim como vocês todos vão passar, por outro, a gente virou a chave e mergulhou dentro das startups, né? Então, teve esse lado muito bonito, que é o lado de falar, cara, eu estou aqui, o que vocês precisam? Vamos conectar os founders, vamos negociar contrato com a AWS, vamos fazer o que for, né? Vamos botar o nosso portfólio para sobreviver e vamos reservar caixa dentro de um fundo que está bem avançado no deployment para apoiar aquelas startups a chegarem do outro lado do túnel, tá? Acho que de uma forma super resumida, esse sou eu. Eu queria agradecer, né, a presença aqui, a participação também do Alessandro e do Franco, né, da Do. Eu conheço o Rodrigo Borges, tenho a oportunidade de conviver com ele na IOU, uma startup extraordinária, e aconteceu que dentro da crise eu transformei um cantinho da minha casa numa sala para fazer umas gravações, porque faz muito tempo que eu estou angustiado com o conteúdo para startup brasileiro. Tá? Eu acredito que parte da minha missão não é só gerar retorno, é também trazer boas oportunidades de investimento. Essas boas oportunidades só vão aparecer se você trouxer conteúdo. A fronteira que a gente explora quando a gente realiza o investimento em startup, para concluir, antes de vocês entrarem na linha, o Freud estava falando sobre os camelos, startups camelos. Coincidentemente, eu conheço, na verdade, é um grande amigo meu, o escritor desse livro, o Alexandre Lazarov. Ele é um canadense que está baseado lá na Califórnia e a gente fez Kaufman Fellowship juntos. Só que os dois são ciclistas e adoram, como eu falei no começo, se meter em roubada, né? Quando eu estou no meio da roubada, eu falo, agora a vida está boa, entendeu? É ali que eu curto. E ele também. E aí, quando ele lançou o livro, a gente já vinha discutindo cases e tudo mais, então foi muito bacana acompanhar a cabeça dele, mas tudo isso para dizer que não adianta, né? Em ecossistemas emergentes de startups, se você não for ou um camelo, como ele falou, ou um rinoceronte, como falou um amigo meu também de Kaufman, mas da Singapura, né? Bichos que têm chifre, porém eles têm a pele bem grossa, você não sobrevive. Então, aqui no Brasil, o nosso fundo ele trabalha muito esse aspecto do equilíbrio entre crescimento, porém com rentabilidade. Pô, muito bom. Não sei se parou, te deu uma pausada, deu uma travada aqui para mim. Não, parei para deixar vocês, senão eu falo pra caramba. Todo mundo não, mas fala demais, isso é uma característica de todo mundo da nossa indústria. Acho que todo mundo gosta de falar bastante e isso que é legal. A troca aqui é saudável. Acho que você falou também de a gente estar compartilhando conteúdo, né? Essa educação do mercado de Venture Capital para os founders. Então, acho que é muito importante também isso. E esse é o intuito aqui do nosso bate-papo. Obrigado pela introdução de todos aí. Eu queria puxar aí a primeira roda de perguntas aí para a gente dar uma esquentada aqui no nosso bate-papo. Acho que um pouquinho que vocês, né, comentaram, acho que é um momento de oportunidade, né? A gente viu aí do ano passado para cá um aumento de investimentos, né, abril, maio, né? Eu vi uma tese aí de que de janeiro a abril a gente cresceu 20% com relação ao ano passado em números de investimento em venture capital, né?
e 4,6 bi de volume total na América Latina, com quase 60% dessas transações aqui no Brasil, né? De 440 transações em Venture Capital aqui em toda a América Latina, 60% no Brasil. Então, assim, o mercado estava extremamente aquecido, né? E veio o Covid. Então, eu acho que pela fala de todos aqui, é um momento único, ímpar aí, de transformação digital, né? Então, eu queria falar assim, o que vocês acham? Os investimentos vão se manter? A gente vai continuar crescendo a indústria, né? Ou a gente vai ter mais escassez aí? O dinheiro está abundante mesmo ainda ou vai sumir dinheiro aí para o early stage, né? E aí todo mundo falava, né? Capital é commodity, né? Smart money. O que faltam são bons projetos, bons empreendedores. E como é que vocês estão vendo isso? Bom, vamos pela ordem aqui? Tá bom. Cara, assim, é de se esperar que a gente veja o segundo trimestre de 2019 uma queda na curva em relação ao ano passado, né? Porque o primeiro trimestre pegou o Covid ali metade de março, assim, de fato. Mas não porque necessariamente uma redução de apetite, tá? Acho que vai ter uma mudança de critério, e é um critério que vai criar um funil mais apertado, né? Então, por exemplo, aqui, algumas coisas mais óbvias, né? Investimentos em empresas de cash burn indefinido vão começar a ficar mais restritivos, busca de rentabilidade, como o Derek falou. Quem já está com fundo captado, como é o nosso caso aqui, vai continuar alocando, né? A gente tem que alocar, vai investir, estamos ativos. Quem está no processo de captação de recursos vai sentir um pouco de dificuldade. A gente fala que o venture capital é difícil escolher empresa, mas é mais difícil levantar dinheiro, né? Então, o fundraising é um desafio. E agora, nesse momento, o dinheiro entra em compasso de espera, né? Espera aí, vamos ver que literalmente, se pudesse guardar no colchão, tinha muita gente colocando no colchão, vou falar, espera. Tem gente colocando em título público de taxa negativa em vários países para tentar proteger o dinheiro. Então, vai ter, a gente vai sentir uma queda, mas acho que não é redução no apetite de investimento. Acho que é um pouco mais de cautela, tanto de alocação do capital e de escolha das empresas, né? Dos projetos, das teses, do modelo de negócio, enfim. Mas nós estamos investindo aqui, não paramos, não. Show. E aí, Derek? Mudar a ordem aí, fala um pouquinho. O que você acha? Diminui? Aumenta ou como o Alessandro falou aí, na verdade só sobe a barra dos critérios de seleção? Acho que a resposta breve é que a liquidez diminui e a barra sobe, né? A resposta um pouquinho mais longa e mais bucólica é que o capital ele flui de uma montanha muito alta, né? Ele é um rio que vai descendo essa montanha. Quando ele chega lá na base, tem uma plantinha que também está precisando nascer e receber um pouco dessa água, né? Que são as startups. Se você seca o capital na ponta mais conservadora, é natural que você veja na ponta, né, mais agressiva, vamos dizer assim, venture capital é capital de risco, né, a tradução ipsis literis, que haja essa refreada. O ponto, acho, para o ecossistema hoje, e é por isso que eu perdi muitas noites de sono no começo, é que, de alguma forma, a gente vai ter que fazer esse ecossistema sobreviver, né? E o brasileiro, ele é muito fluido. O brasileiro, ele sempre dá um jeito, sempre resolve. E eu falo, assim, empreender no Brasil, cara, não é para amadores, né? Isso aqui é altamente inóspito. Eu tenho um colega, o cara, para salvar a startup brasileira dele, ele se mudou para os Estados Unidos para tocar a vida de lá, porque lá na física ele toma dívida, tem colégio pago para os filhos. Cara, a solução que o cara deu, assim, você não acredita. Aliás, é do nosso portfólio, isso num momento crítico. Então, eu acho o seguinte, para vocês hoje, né, que estão aí na linha de frente, o capital ele vai reduzir. Você terá fundos que estão capitalizados sendo um pouco mais conservadores, né?
E o que vai acontecer é que você vai ter uma migração de tese, pelo menos temporária, para essa mentalidade mais abrasileirada de buscar rentabilidade. Então, se você estava focado em crescer base de usuário, porventura, você vai se preocupar em também trazer revenues para dentro de casa. E os seus investidores vão cobrar isso de alguma forma, né? Essa é uma resposta não muito longa para uma situação muito complexa que a gente passa, né? Legal, legal. Bacana. E Franco, você que tem um LP aí, BNDES, como fica? Cara, assim, a gente está, inclusive, fechando uma segunda rodada de captação no Fundo Anjo, né? E assim, o dinheiro está na mão, né? A gente tem o dinheiro para investir, a gente tem um mandato e a gente tem um prazo, né? Porque o fundo tem data para acabar, né? O dinheiro do Venture Capital é um dinheiro que ele entra na empresa e ele tem que sair, né? Então, por isso que a exit é uma palavrinha que vocês, empreendedores, têm que ter sempre na cabeça, né? Assim, qual que é a saída? Como é que eu tiro o fundo daqui, né? Porque a empresa é de vocês, o fundo entra para fazer essa empresa ganhar escala em menos tempo, né? Em contrapartida com orgânico, com o dinheiro você consegue fazer com que a curva suba num ângulo maior, né? E depois ele tem que sair. Então, assim, a gente tem uma limitação que eu preciso do anjo, eu preciso da Cotidiana, eu preciso das aceleradoras, preciso de todos esses agentes do setor para colocar meu dinheiro para rodar. Eu não sei vocês, mas nessa época de trabalho remoto, eu estou trabalhando o dobro, praticamente, né? A gente está conectado aqui, ou seja, você está em casa, mas você está conectado, as pessoas estão no telefone, você está fazendo ligação. Ontem, a última ligação que eu fiz foi 11 horas da noite. Tinha um investidor anjo que estava no Japão, e aí eu precisava falar com ele, então a gente fez um call às 11 horas da noite. Então, acho que, assim, o Derek falou correto, empreender no Brasil é difícil. O Mário, meu sócio, empreendeu na China, ele falou que lá é mais difícil que no Brasil, mas que no Brasil também é complicado. Assim, é uma escola, acho que quem consegue empreender no Brasil, empreende em qualquer lugar do mundo, inclusive na China. O Mário conseguiu empreender lá e veio da escola brasileira, né? Eu acho que tem uma ressaca, né? Mais por conta do medo de falar, poxa, o que vai acontecer, né? Mas a gente já está em maio, né? A gente não parou, a gente está rodando o comitê, estamos colocando a empresa para dentro, estamos colocando term sheet na mesa e a gente está animado. Eu acho que é nesse período de dificuldade que a gente separa, né, os empreendedores. Tem muita empresa, né? No nosso banco de dados hoje a gente tem, acho que 18 mil startups cadastradas, né? De todos os setores, estou falando, né? Não é só, né, nessa base da pirâmide do Fundo Anjo. O Fundo Anjo, ele não precisa de um MRR rodando na empresa, na casa de 100 mil reais, né? Se a gente tiver um MVP já faturando, já com alguns clientes, mas sem faturamento, a gente consegue apostar também, que é justamente essa a tese de apostar no produto. Vamos ver se o produto funciona? E aí vem os outros estágios do Venture Capital para fazer essa validação. Então, estamos animados, né? Acho que vai dar uma separada aí do bom empreendedor para o mau empreendedor, ou para aquele não tão bom assim, vamos dizer, né? E a gente está em ritmo mais acelerado até do que estava antes, porque em paralelo com o que já estava andando, a gente está revisando os planos para essa nova situação, né? Tentando salvar caixa e tentando fazer com que a empresa procure soluções alternativas. E a gente está tendo bastante sucesso. Acho que é muito legal ver os empreendedores botando a cabeça para pensar e falando, poxa, isso aqui, meu produto é para um setor A. Poxa, mas tem esse setor B aqui que também poderia usar. Não foi para isso que ele foi desenhado, mas com um pequeno ajuste ele funciona. Vamos tentar? Vamos. Acho que agora é a hora é a hora que você tem para fazer isso. E outra coisa que eu acho que é muito legal, que foi todo mundo forçado a fazer, acho que tinha ainda no mercado algumas empresas que tinham alguma questão com o home office. Poxa, será que funciona? Será que não funciona? Isso para mim também é uma realidade. Isso mudou completamente. Todo mundo, eu vejo as pessoas pensando em diminuir espaço físico e contratar gente, porque eu não preciso ter um espaço tão grande para ter todo mundo. Desde que eu tenha uma possibilidade de reunir essas pessoas numa sala de reunião quando for necessária, ou fazer uma rotatividade e fazer esse tipo de encontro diariamente, né?
as pessoas estão fazendo uso de várias tecnologias aí para você se manter conectado e está funcionando. É meio que um teste na marra, mas eu acho que ele serviu para realmente desmistificar esse trabalho remoto. A gente que mexe com tecnologia, para a gente a curva de aprendizado ela é muito menor, né? Mas eu vejo minha mãe, por exemplo, que tem 70, quase 80 anos de idade, entrando no Zoom para fazer live com a minha irmã que mora na Austrália, né? Então, ela já poderia ter feito isso antes, mas agora que ela começou a fazer com as irmãs no Brasil, ela começou a falar com a filha lá de fora, né? Então, acho que isso tudo está sendo bom para o mercado de startup como um todo, né? Então, a gente está animado aqui na Domo, vamos acelerar. Poxa, show de bola. Mais gente para a tecnologia, né? Os mais idosos, as crianças também, né? Muita Sim. gente participando de É live. difícil, né? Criança fazer aula via internet, eu vejo as minhas aqui, não dá muito certo, não. A usabilidade, o teste ainda tem que ser melhorado, né? Mas legal, acho que eu queria puxar um gancho aí, que já que o apetite continua, já que o dinheiro está disponível, né? E eu queria que a gente entrasse aí no assunto de o que é um bom empreendedor, o que é um empreendedor que se destaca aí, né? E vocês poderem falar também um pouquinho mais dessas métricas. O Alessandro falou 100K de MRR, fatídico aí, o Franco comentou aí do MVP já com o cliente tracionando. Então, assim, acho que começar pelo Derek aí, acho que o que é um bom empreendedor e como essa crise está peneirando esses bons empreendedores aí. Como é que vocês estão aproveitando também para melhorar o filtro, né, de entender aí quais são os empreendedores que sustentam aí crises como essa? Sim, sim. E só dando uma qualificada no que eu falei anteriormente, esses momentos do caos perfeito é a situação que o bom investidor ele espera a vida inteira, né? É realmente a hora de as compras, de procurar oportunidades. A diferença no segmento de VC é que o VC não é um play de valuation, né? Ninguém está querendo esmagar a valuation para ganhar mais. Você entra num estágio e se aquela empresa decola, ela sobrevive, ela cresce, você tem um retorno astronômico. Mas isso dito, a gente tem a expectativa, de acordo com as conversas com esses nossos investidores, que são super parceiros nossos, a gente está super empolgado, de nos próximos mês e meio, 2, estar com o segundo fundo rodando, né? O que para a gente assim é muito bom. A gente entende que a gente trabalhou visões muito construtivas de investimento que de certa forma são descorrelacionadas com essa crise que a gente passa, e tudo isso vai passar e eventualmente vai ficar essa adoção tecnológica, né? Agora, o bom empreendedor, acho que ele tem 2 características, tá? Para tentar ser objetivo, assim, soltar um framework. Ele tem que ser cabeça dura. O cara tem que ter uma crença muito forte. Isso é inevitável. A outra coisa, ele precisa ser um bom sócio, tá? Assim, lembrem-se sempre disso. O negócio de venture capital não é um negócio de investimentos, é um negócio de sociedade. Porra, o Franco, você acha que ele precisava estar sentado ali? Quanto de sonho tem envolvido nisso, né? Ele vai comprar uma dor de cabeça de vocês, ele quer viajar com vocês, ele quer estar junto nessa jornada, né? E todo o gestor de venture capital, ele foge a essa regra de, sou um capital aqui que quero me aproveitar. Ele está naquela coisa de, eu vou ser um puta sócio para esse cara e vou levar ele para outro patamar. Agora, como você acha um sócio é diferente de como você acha um investidor. Então, nesse relacionamento para o empreendedor, para que ele dê certo, principalmente nas primeiras rodadas, que acho que esse é o assunto agora, ele precisa ser diligente, né? Então, o que ele precisa fazer? Poxa, dá informação, estamos em crise. Não, mas eu só queria te contar um pouquinho da startup, né? Não perca o compasso das coisas achando que o capital congelou. Aquela boa desculpa de o capital congelou, então não vou falar, para mim não cola. Vamos continuar falando, né? Você tem as portas abertas aqui na minha empresa. E aí, brevemente sobre o nosso processo, a gente fala que nós temos um processo data-driven e humanizado. Então, a gente combina interações pelo computador, por call, e depois com seres humanos, pessoalmente. Então, quando veio a crise, a gente estava prontíssimo para recebê-la. Nós avaliamos 350 startups nos últimos 12 meses, esse é o nosso run rate,
para realizar 5 investimentos em média, tá? E aí, só para concluir e falar rapidamente do negócio, que eu acho que você falou, né? O bom empreendedor e o que são as boas oportunidades. O bom negócio, ele não é apenas uma startup que se dá bem da situação vigente, né? Ela tem que ter processo, ela tem que ter uma capacidade de crescer e, acima de tudo, a gente está desenvolvendo a consciência de vocês desenvolverem desde cedo a capacidade de se rentabilizar. Então, como o Franco falou, cara, eu posso entregar meu escritório e ter mais pessoas? Legal, né? Alguma hora eu vou ter que botar o time para jogar um pouco melhor. Como que eu vou fazer essas interações humanas? Bom, hoje eu penso daqui a 3, 6 meses. Então, são coisas que eu acho que vocês podem abordar já hoje, né? Que vão corroborar com o sucesso mesmo dentro da crise para todos. Maravilha, obrigado, Derek. Ale, o que é um bom empreendedor aí para vocês aí na Cedro, cara? Tá no mudo, Ale. Não, o Derek falou um assunto importante aqui, que acho que é prioridade 1 para a gente, que é o bom sócio, né? O cara que interage, que você acaba criando empatia ali e consegue ter abertura para ouvir, ser ouvido, compartilhar e ter espaço. Então, estou repetindo que esse acho que para a gente aqui é o número 1, né? Outro é o cara que pensa que ele tem que ser um bom empresário, porque tem a parte glamourosa da startup, mas tem o dia a dia de pagar boleto, de pagar conta, de gerenciar funcionário, de funcionário faltou, outro não sei o quê, deu briga no escritório, tem fofoca. É uma empresa, né? Como qualquer empresa. Então, eu tento, nas conversas, eu tento evitar a palavra startup, quase sempre, eu falo assim, a empresa. Cara, você é um empresário, cara, você tem que tocar, isso daí é um negócio, a gente é sócio, enfim. Então, é o cara que tem que tá imbuído do espírito de ser um bom empresário, né? E acho que um outro ponto, assim, a gente olha muito isso também no começo, assim, o que quer que seja que ele construiu ali de ferramenta, plataforma, etc. e tal, ele tem que entender muito bem, conhecer muito bem o mercado para o qual ele está entregando aquilo, né? Então, a gente gosta muito de investir numa empresa que o empreendedor fala assim, eu saí dessa indústria, tenho 10 anos, 15 anos nessa indústria, saí e montei uma solução para esta indústria, ou para esta cadeia, ou para... É o cara que entende muito bem ali como é que é o modus operandi. Não quer dizer que precisa necessariamente ter isso, mas pelo menos aprendeu a entender como que é o modus operandi, porque esse cara entende a cabeça do cliente, né? Então, em última instância. Então, conhecer muito bem o mercado onde o cara está, para qual ele está vendendo, está inserido, etc., é muito importante. Uma vez eu vi estava num bate-papo aí com uma pessoa, um professor lá em Belo Horizonte, ele falando para os empreendedores lá, ele disse o seguinte, veio 2 garotos lá da faculdade e falaram, professor, acabamos de inventar aqui uma solução bacana para health. Aí ele falou, só fiz a primeira pergunta, qual foi a última edição da Nature ou da não sei o que, Medicine que você leu? Aí um olhou para a cara do outro, tipo, o que você está falando, né? Então, cara, vai entender do setor de saúde para montar uma health, né? Então, acho que isso é importante. Acho que são os pontos aqui principais. Legal, bom demais. Franco, você que pega a galera aqui, como o Ale falou aí, já está bem no início da esteira, né? Conversa aí, 18 mil startups na base, deal flow absurdo. Como é que faz esse screening aí em escala para saber quem é um bom empreendedor? Eu acho que não é difícil, né? Acho que se tivesse uma regrinha assim, falando, faz isso, seria maravilhoso, né? A gente sabe o que a gente quer achar. O difícil é como a gente vai pegar essa informação. Eu queria adicionar uma coisa a tudo que foi dito, porque assim, com tanta gente boa aí comentando, não adianta ser repetitivo, né? Eu costumo dizer para os empreendedores uma coisa, que é o empreendedor que escolhe o investidor. Não é o contrário, né? Porque é o que o Derek falou. Você tem um sócio. Vamos todo mundo aqui fazer um exercíciozinho. Quanto tempo você dorme? Pensa aí. Durmo tantas horas.
Quanto tempo eu trabalho? Eu trabalho tantas horas. Diminui um do outro, vê o que sobra. Você vai começar a perceber que o número que sobra é pequeno e que a sua convivência social com seus amigos, com seus entes queridos e familiares, etc., ela é infinitamente menor do que a convivência que você tem no trabalho. Entendeu? E trabalhar com gente que você não tem química não funciona. Entendeu? Então, você tem que ter esse lado. Entendeu? É claro que é o que o Alessandro falou, que é um empresário. Sim, ele é um empresário, ele tem que ter isso na cabeça. Isso é uma coisa que a gente vê aqui nesse começo. Já chegou a empresa aqui, falando, eu tenho tanto de faturamento. Legal, dá seu balanço. Ué, tá zerado. Não, é que eu faturei com essa outra empresa aqui. Peraí, mas você está me vendendo o quê? Esta ou aquela? Não, é porque estava mais fácil, porque já tinha nota e aquilo. Não pode, entendeu? A gente tem que comprar um histórico. Então, tem que começar a ser empresário da data zero, entendeu? Então, a pessoa precisa entender o que é. E outra coisa que eu acho que é importante também, nessa esteira do Venture Capital, é que é uma empresa que está sendo criada para ser um gigante, para ter uma saída, para ser um unicórnio. Todo mundo quer achar um unicórnio, né? E outra coisa que eu falo para o empreendedor não é privilégio de todo mundo ser unicórnio. Tem determinados business que não vão ser, que não vai ser escalável, que não vai chegar nesse ponto. Ele é um péssimo negócio? Claro que não. Ele é um excelente negócio pro empreendedor, que é o que importa. Ele vai gerar emprego, ele vai gerar grana para si, ele vai ficar satisfeito, só que para o Venture Capital ele não é fit com aquilo. Então, toca a sua vida, independente do Venture Capital. Né? Acho que isso é importante para não desanimar a galera. Eu acho que trabalhar com essas pessoas que estão com esse sonho de fazer alguma coisa é muito legal, porque eu costumo dizer o seguinte, é muito legal trabalhar nessa fase anjo, porque é aquela fase onde o cara está animado para fazer um negócio. Então, o humor das pessoas é um humor bom. Vai receber dinheiro, vai fazer um monte de coisa, não sei o quê. Depois não tem os problemas. Só que naquela fase que você está ali negociando é muito legal. Então, o humor é muito legal nessa primeira fase de investimento do fundo. Depois, quando o fundo começa a ficar mais velhinho, que você vai ter que começar a escolher o que você vai fazer, vai ter que fechar algumas empresas, vai ter que executar uma put de R$1 para algumas, vai ter que dar uma saída não tão boa para o fundo em outra, ali é ruim. Mas, nesse começo, é muito bom, entendeu? É muito legal. Então, assim, essa questão de ter sócio, ela é muito importante, né? E eu acho que assim, o time, como é que você escolhe o time? Como é que você vê se vai ser um bom empreendedor ou não vai? Cara, eu acho que a apresentação que a pessoa faz, ela conta muito disso, né? Acho que eu concordo com o Derek em relação à interação pessoal, ela precisa existir. Isso aqui é muito impessoal, né? Essa comunicação, embora ela exista, ela funcione, está todo mundo ouvindo a gente, todo mundo vendo a gente, a interação pessoal, ela é insubstituível. Então, eu acho difícil escrever um cheque no blá, blá, blá aqui no virtual, entendeu? Tem que ter, mais cedo ou mais tarde, uma reunião, tem que ir lá na empresa do cara, ver como é que ele está, porque o cara pode falar que ele é super organizado, está com os números todos bonitinhos, você chega na empresa do cara, sequer tem empresa, então ele não tem uma pasta para colocar as GPS que ele pagou, as folhas, enfim, as notas, não tem um arquivo disso, não funciona. Por quê? Porque senão sai muito caro lá na frente para uma diligência futura. Então, acho que o empreendedor agora é a hora de ensinar o empreendedor a ser empresário. Fala assim, olha, funciona assim, você sabia que tem que pagar imposto? O imposto é assim, você vai contratar funcionário, tem isso. Vou contratar PJ. Tudo bem, contrate seu PJ, mas saiba que lá na frente vai ter um escrow por conta dessa PJ. Compensa? Você está disposto a correr esse risco? A empresa vai conseguir lidar com isso? Então, eu acho que o separar o bom empreendedor do não tão bom assim, eu acho que no dia a dia e na prestação de conta e nessa velocidade de reporte, entendeu? Tipo, muita gente pegou e me ligou, eu queria falar com você porque eu fiz um plano aqui por causa dessa crise. Isso é que diferencia, né? E o que já falaram aí de se manter próximo, de dar um update, é isso. Não, assim, tem gente lá na Domo que a gente fala há 5 anos, porque a Domo já tem o primeiro fundo já há mais tempo do que o fundo anjo. E os caras estão lá, sempre conversando, aparecendo, o mercado é pequeno, então é bom que todo mundo tenha ouvido falar daquela empresa, porque quando você está numa rodinha conversando, você conhece fulano? Pô, conheço, o que você acha dele? As pessoas se conversam porque tem o fator humano nessa história. É muito importante saber. Por exemplo, você sabe disso, Frois? Quando eu tenho algum empreendedor da Cotidiano aqui que eu vejo que tem alguma coisa, eu ligo para você, cara, e isso, e aquilo, e não sei o quê, o que você acha?
A gente troca figurinha por quê? Porque se você tirar do risco da startup o risco da pessoa, de ser uma pessoa que não tem capacidade técnica, ou que não seja de uma reputação ilibada, ou que tem algum tipo de desvio, e você deixar só o risco da empreitada, você tem uma chance de sucesso muito maior, né? Isso, aliás, é uma coisa que eu aprendi. Eu sou empresário há muito tempo. Eu me formei em 97, abri minha primeira empresa em 99, uma empresa de engenharia. Empresa de engenharia, pequeno, gramando ali naquele mercado, batendo com gente grande. E o pessoal falava, ali tem o QI, que era o quem indica. E eu ficava muito bravo com esse quem indica. Muito bravo. Pô, como assim? Só porque o cara indicou, eu faço um bom trabalho, não sei o quê. Quando eu levantei meu primeiro dinheiro, lá em 99, quando a gente montou a empresa, logo no ano 2000 a gente foi capitalizar a empresa. A gente foi falar com a família Moreira Salles, por indicação de um sócio, que o pai era funcionário do banco Unibanco de longa data. O cara não sabia o nome da empresa. Ele sabia que era a empresa do filho do funcionário dele, para ele isso bastava, porque tinha confiança de que o dinheiro ia estar em boas mãos, ia ser feito alguma coisa de risco, mas não tinha o risco de ser um time que ia fazer alguma coisa diferente. Ele ia aplicar naquilo que foi determinado. Então, assim, a relação pessoal ela é muito importante. No final, tudo é feito por pessoas. Então, tudo acaba tendo alguma relação pessoal. Tudo que a gente tem em volta de contratos e de regras, etc., eles servem para a gente não usar, porque a gente não quer que dê pau, que dê briga, entendeu? A gente quer resolver as coisas na conversa. Eu acho que é por aí. E é no feeling mesmo, acho que tem um pouco de conversa, de você falar, poxa, depois de mais de 20 anos de estrada, você já sabe um pouquinho de saída como é que a coisa está indo, entendeu? E aí você vai pescando algumas coisas e não tem... certeza ninguém tem, a verdade é essa, entendeu? A gente tem um cheiro e a gente aposta que a gente vai conseguir fazer da empresa ela virar o unicórnio que a gente tanto quer. A gente não, hoje, na hora de investimento, nenhum fundo está escrevendo um cheque achando que o cheque não vai voltar. A gente acredita que todos vão voltar, né? Então, se ele não voltar, enfim, acontece, é do jogo, né? Mas, enfim, na data de investimento é muito legal você fazer porque você está animado realmente em fazer o cheque. Pô, show de bola, cara. Pô, foi muito rico aí. Acho que a gente sai com uma inteligência coletiva importante aí do que é um bom empreendedor, né? Eu vou aproveitar aqui o finalzinho para a gente... algumas perguntas aqui no chat, né? Então, me perdoem se eu não consegui falar todas, mas a primeira que eu estou puxando aqui com relação a investimento, esse aspecto socioambiental, sustentabilidade, agenda ONU, qual o peso disso hoje para os fundos? Aí vocês hoje, como vocês têm visto os fundos pesando esse requisito das startups aí que estão atendendo a Agenda 2030 aí da ONU? Rapidinho, que a gente está no fechamento. Eu posso falar no nosso caso. A gente montou uma tese que, quando nós nos inspiramos, na verdade, quando eu decidi fazer essa brincadeira aqui, né, entrar nessa roubada de empreender com startup e tudo mais, porque é muito trabalho, né? Eu às vezes brinco assim, é muito trabalho para pouco dinheiro, né? E a gente falou, a gente só vai fazer isso se for para uma sociedade melhor, tá? E quando nós chegamos a essa conclusão, a gente cunhou para Indicator um termo interno, faz parte dos nossos valores, chama-se Investors for the Good, né? Então, nós somos investidores do bem, a gente não está aqui para brigar com o empreendedor, a gente está aqui para adotar uma política construtivista, e isso se desenvolveu de tal forma que hoje, se você vê na nossa newsletter, todo mês a gente fala disso, mostra como que os SDGs se aplicam a Indicator e o que a gente acompanha das empresas. Então, assim, uma parcela da remuneração do time, não é da performance, mas é da remuneração interna, ela é vinculada a gente desenvolver as startups para serem socialmente, principalmente socialmente mais responsáveis, mas em alguns casos dá para expandir para a parte ambiental. Mas, em se falando de tecnologia, a gente acredita mais no impacto social, tá? Show de bola. Vou me permitir pular o Franco e o Alê na resposta, para a gente puxar outra pergunta aqui. E como é que trabalha a possibilidade de follow-on nos fundos? Como é que vocês estão vendo os follow-ons
aí no desenvolvimento da carteira de vocês? A Lê, que está fazendo follow-on mais aí. A lógica do follow-on acho que é meio que uma lógica que geralmente se aplica, né? Reservar um pedaço do capital do fundo para aumentar a aposta nas empresas que estão indo bem, né? Então, isso é meio que uma regra geral mais ou menos óbvia, né? Mas a gente reserva aí, sei lá, devemos reservar na casa aí dos 30% do capital do fundo para follow-on nas próximas, né? Eventualmente, uma empresa recebe uma nova rodada de investimento, a gente tem um capital para poder seguir ou para participar um pouco disso, para manter ali mais ou menos a nossa participação. Então, é continuar investindo nas empresas que estão performando bem, é meio que a lógica geral do follow-on. E a gente tem aqui, obviamente, vai deixar um capital reservado para isso. Já fizemos follow-on em algumas investidas, estavam indo bem, bota mais gasolina aqui para eu continuar, ok. Isso é normal. Né? Maravilha, maravilha. Vamos lá, mais uma perguntinha aqui. Que perguntas chaves um grupo de investidores deve responder para definir uma tese comum de investimento? O que um grupo de investidores anjos, como que eles podem declarar uma tese de investimento? Quais são as perguntas chaves que eles precisam responder aí para poder fazer o tweet pitch da tese? Quer falar aí, Franco? Do lado do investidor anjo mesmo, né? Do lado do investidor. Como o investidor se declara para o mercado? O que uma tese de investimento precisa ter? Quais as perguntas ele tem que responder? Eu acho que isso aí é particularmente importante na fase anjo, tá? Porque, assim, eu acho que o investidor anjo, ele tem que investir naquilo que ele conhece. Porque na fase anjo, o smart money, né, que é uma palavrinha que está em voga hoje no mercado, né? A gente lá atrás, quando a gente investiu com esse mindset de fazer ou de ficar próximo do empreendedor, a gente usava um hands-on approach. Mas assim, o smart money que muita gente coloca no mercado, que é aquele intangível que vem junto com o que o investidor anjo vai colocar, eu acho que ele tem que seguir na mesma linha da experiência que aquela pessoa tem no mercado. E como ele vai declarar isso? Com base justamente no currículo, no que ele já fez. Né? Então, um grupo de anjos, normalmente os grupos de anjos, alguns se formam por questões de que estudaram na mesma escola. Isso já diz mais ou menos para que lado, para que setor o cara olha, porque ele gosta de determinada tese. Né? E o que é importante, acho que como você vai declarar essa tese, assim, você tem que comunicar, falar assim, eu gosto de investir em determinado setor, porque a minha experiência é assim, assim, assado. Né? Então, como eu falei logo no começo, a tese do Fundo Anjo, porque foi um fundo que era um fundo que foi baseado num edital do BNDES, ele tinha uma tese fixa. Tem biotecnologia e nanotecnologia, mas o que eu falei no começo, falei assim, olha, aqui dentro não tem ninguém que entende muito não entende desse mercado, a gente não entende desse mercado. Mas, se tiver um anjo, que é um professor, doutor, que trabalhou tantos anos naquele determinado ramo de atividade e resolveu, inclusive, pegar o dinheiro dele e apostar como anjo nessa empresa, aí eu me sinto confortável de colocar o dinheiro também, porque tem algum sócio colocando dinheiro e expertise, né, a cabeça no produto para poder auxiliar. E o que o Alessandro falou da resposta do follow-on, né, tem muito anjo que não pensa nisso. Para o fundo de investimento isso está claro, porque a gente trabalha profissionalmente com o dinheiro, com valorizar o dinheiro de um terceiro. O anjo, às vezes, ele entra no mercado e tem muito anjo que estraga o cap table da empresa logo de cara, por exemplo. Porque ele vai lá falar, a empresa é boa, compra 50% da empresa. Matou a empresa. Né? Por quê? Porque não sobra espaço para os investidores institucionais que virão depois. Então, acho que mais do que se preocupar com a tese, um grupo de anjos tem que se preocupar também em como que é que ele vai fazer parte do cap table da empresa e qual que é o smart money que ele aporta. Porque eu acho que é mais importante esse smart money nessa fase do que o próprio dinheiro.
né? Porque às vezes você consegue um contrato, você consegue colocar uma mudança no produto, pivotar ele de alguma forma que ele acha um outro caminho mais fácil. Tá? Então, acho que, para quem fez essa pergunta, não sei se foi algum grupo de anjo, alguém que quer entrar no mercado para divulgar isso, acho que o foco é invista naquilo que você conhece e guarde um pouco de dinheiro para apostar naquele projeto que se destacou dentro daqueles que você escolheu investir. E procure o fundo anjo, a gente investe junto e aumenta seu capital, entendeu? Sua chance de sucesso. É isso aí, show de bola. Gente, estamos chegando ao fim. Primeira série nossa aqui de encontro com investidores no early stage, né? Temos muitos empreendedores aqui conectados. A gente vai compartilhar também essa sessão dentro do nosso ecossistema, dentro da nossa rede e outras redes que a gente está conectado também. Eu queria agradecer mais uma vez aí o Alessandro, da Cedo Capital, o Franco, da Domo Invest, e o Derek Bittar, aí da Indicator Capital, nossos parceiros aí de jornada empreendedora, né? Foi muito, muito bacana esse primeiro encontro. Queria agradecer também todo mundo que está conectado aí, todos os empreendedores, investidores, curiosos. Eu vi que teve uma pergunta aqui também que eu acabei não respondendo sobre, eu queria saber mais sobre investimento em startups. A gente vai estar produzindo conteúdos em cima disso também. Na semana que vem, sexta-feira, às 3h, estaremos aqui com mais um grupo de investidores, trazendo outras perspectivas. Então, mais uma vez, obrigado mesmo. E queria, enfim, deixar a última palavrinha com vocês para agradecimentos aí. Valeu, Ale, Franco, Derek. Bom, obrigado pelo convite. Sala está cheia aqui, bacana. Acho que o último recado que eu deixarei aí nesses tempos de Covid aí, que a gente vem, é uma pauta importante que a gente vem trabalhando com as empresas, é o seguinte: tudo bem, a venda está difícil, você tem que segurar na inadimplência, você tem que renegociar com o fornecedor, enfim, tem uma agenda para fazer, mas, cara, olha para o teu cliente como um cara que você precisa ajudar, né? Se você olhar para o teu cliente e achar um jeito da sua tecnologia, sua ferramenta, né, de alguma forma ajudá-lo nesse momento, você vira ali um parceiro de primeira ordem e você vai para o fim da fila ali dos fornecedores que ele vai querer cortar, né? Então, acho que é uma recomendação que a gente tem dado aqui para todas. As empresas, algumas até mudaram a comunicação e está dando certo nessa linha. Para de falar em vender e agora vai ajudar a tua base de clientes. Isso é o mais importante nessa época de Covid aqui. Desejo aí sucesso aos empreendedores que estão aqui. Valeu, obrigado, Ale. Franco? Mensagem que eu digo é resiliência, não desistam, corram atrás da sua startup, do seu projeto, do seu sonho. Se ele não for fit com o VC, vá em frente. E, assim, a gente tem que falar não para muito projeto na vida, mas é um não ali do fundo. Precisando de alguma ajuda, pega o telefone, liga. Acho que eu sempre divulgo o meu WhatsApp aí. Pode mandar WhatsApp, perguntar, questionar, não tem problema, não tem pergunta burra. E vamos fazer esse mercado é a base da pirâmide do sucesso do Brasil. Nesse povo que está aqui junto com a gente, com pessoas desse tipo que gostam de empreender, que estão atrás de um sonho de realizar algum projeto novo, que está o futuro desse país, né? E não desistam. Acho que a palavra é resiliência. Eu acho que essa é a palavra importante de se dizer. Tá? Obrigado mais uma vez aí. Obrigadão, Franco. Derek? Eu não poderia concordar mais. Resiliência tem sido um grande drive assim, em tudo que eu faço e todas as pessoas que eu procuro apoiar. Eu acho que, como o momento da crise, né, é uma crise muito fora do esperado, eu esperava muita coisa para a crise, assim, aquela coisa, você está voltando do litoral e falam, tem uma nave-mãe extraterrestre parada em cima de São Paulo. Entra ou não entra na cidade? Eu ia falar, isso é exótico. Ou se falassem que é um vírus, eu ia falar, tão exótico quanto, né? Mas nesse momento, eu vejo que a gente está vivendo a disrupção efetiva.
tá? E isso me trouxe essa inspiração de me fechar um pouco no meu casulo e tentar ajudar as pessoas de uma forma mais ampla. E o que eu tenho observado, e queria trazer isso para vocês, é que existe um inconsciente coletivo que talvez não nos faça tão bem. Muitas vezes eu entro no WhatsApp e fico mais nervoso. Eu olho o meu e-mail e fico mais ansioso. Eu ligo a TV e eu falo, caraca, brother, o que está acontecendo? Será que é isso mesmo? Agora, eu só tenho certeza de uma coisa. É uma coisa só. Eu não vou conseguir mudar nada. Então, se você aprender a aceitar as coisas que você não é capaz de mudar e focar naquelas que você pode mudar, que aí vem a outra coisa, né? Eu falei do inconsciente coletivo. Tem esse eu superior, essa consciência que você pode mergulhar, meditar, explorar, fazer um dive assim, é maravilhoso. Então, vocês que estão olhando a disrupção, tentando transformar o Brasil, quiçá o mundo, acho que o chamado é olhem para dentro e mudem aquilo que vocês conseguem mudar a cada hora, a cada dia, a cada semana. O resto, cara, tá aí, a gente não vai mudar. Porra, excelente, excelente aí. Obrigado pelas palavras. Assim, acho que é essa inspiração aí para todo mundo, né? E, mais uma vez, agradecer a quem está também no dia a dia na rala aí, parando live, codando, vendendo, inspirando, fazendo tudo um pouco aí. E obrigado mais uma vez, gente. A gente vai distribuir esse conteúdo para geral. As mensagens aí, chats. Semana que vem a gente vai fazer no formato webinar. A gente já vai ter feito o upgrade do Zoom. O Duduzão já preparou aí para a gente. E a gente vai poder ter mais interação aí. Aqui a gente ficou com certo receio aqui de virar uma bagunça, deu um mute em todo mundo. Então, semana que vem a gente pretende ter mais interação, mais pergunta, mais enquete, para a gente poder fazer esse um papo mais fluido. A ideia aqui dessa primeira foi fazer o chamado aí, como o Derek falou, a hora de mudança, né? Mudança de cada um. E vamos nessa. Valeu? Obrigado, gente. Um abraço. Gratidão aí, todo mundo. Parabéns pelo trabalho. Valeu, obrigado. Trabalha junto, todo mundo. Valeu. Falou, galera. Valeu, Obrigado, pessoal. Se cuidem, se cuidem. Se cuidem. Stay home. Cuidem-se. Valeu, Alessandro, Franco, Derek. Obrigadão. Valeu, Duduzão. Obrigado aí. Falou, Henrique. Vocês. Muito bom. Todo mundo aí, Jô. Cleides. Pô, Cleides, Até mais, tchau. maneiro, hein? Até mais. Que é Brasília aqui, ó, o plano piloto. É isso. Gostei desse Até aí. mais. Falou, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Falou.